Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Queridos, aprender de Deus tem sido fenomenal, é transformador. Portanto, eu quero que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, vá lá, dê o seu like para que mais pessoas possam compreender a mensagem transformadora da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus estende a sua bondade para com cada um de nós. E o que nós vamos conversar hoje é espetacular. Nós vamos começar aqui no livro de Êxodo, no capítulo 31, verso 18, para você poder compreender a palavra de Deus. Diz assim, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus com o seu dedo. Mas nós precisamos entender, Moisés subiu ao monte e aí conversando com Deus, Deus deu todas as orientações e Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Mas vamos pensar um pouquinho nessa questão de Deus ter escrito os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Por que pedra? Porque pedra tem sinônimo de eternidade, mas muito mais do que isso, pedra representa o próprio Cristo e nós vamos perceber isso. Jesus diz que ele é a rocha eterna, ele é a rocha da vida. E aqui então, por isso que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Mas o que aconteceu? Em seguida, quando a gente vai aqui para o capítulo 32, depois, quando começa o 32, o povo então pede a Arão, porque Moisés havia passado 40 dias no monte, o povo pede a Arão para fazer um Deus para ele. Arão pede os brincos, o ouro que as pessoas têm, funde e constrói um bezerro, um altar, e as pessoas começam a adorar o bezerro de ouro. Deus então, lá de cima, diz para Moisés, isso aqui, 32, que o povo se rebelou muito rápido, e Deus disse, olha, eu vou descer e vou destruí-los, e vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Olha aqui o capítulo 32, verso 10, agora, pois, deixa-me, Deus dizendo, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu vou os consumir, e farei de ti uma grande nação. Sabe o que aconteceu quando Deus disse isso? Moisés disse, não, Senhor, não faça isso, a partir do verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acender, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Verso 12, por que não? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes, para consumi-los da face da terra. Ou seja, Moisés intercede para com o povo, para que Deus pudesse usar da sua bondade e da sua misericórdia, e Deus atende a Moisés. E aí Moisés desce do monte, mas sabe o que acontece, queridos? Aqui, se a gente for a partir do verso 15 do capítulo 32, diz assim, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, um de outro lado estava escrito. As tábuas eram obra de Deus, também escrita, era a mesma escritura de Deus, esculpida em tábuas. Ouvindo Josué, que era o assistente de Moisés, a voz do povo gritando, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés a Josué, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que canta é o que eu ouço. Aí o verso 19, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então se acendeu-lhe a ira, e arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte. Queridos, aqui está, as tábuas foram quebradas. Quem deveria ser quebrado e destruído era o povo, mas como Moisés intercedeu pelo povo, e nesse instante Deus, com a sua misericórdia, os perdoou, e as tábuas que Moisés estava trazendo, e Moisés acendeu-se a ira, sabe quem foi que se quebrou? Quem foi que
foi destruído no lugar do povo? O próprio Deus, porque as tábuas dos 10 mandamentos representam o próprio Jesus. Por que a gente fala isso? Veja aqui comigo, vamos lá agora para que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, verso 6 e o 7 também. Pois isso está escrito, por isso está escrito o quê? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para que também foram postos. Aqui está, queridos. Então, Cristo representa a pedra angular, a pedra principal. Então, quando Moisés quebrou os 10 mandamentos, quem estava sendo quebrado era o próprio Cristo em favor do povo, porque o povo merecia ser destruído. O povo se rebelou muito rápido contra Deus. Moisés intercede pelo povo e Deus estende, na pessoa maravilhosa do Evangelho Jesus Cristo, estende a sua graça, porque ali o povo deveria ser destruído pelo um pecado absurdo contra o Deus que havia tirado do Egito, e eles agora começam a adorar o bezerro de ouro. Mas quando Moisés acende a sua ira, Moisés está com as 2 tábuas de pedra na mão e os joga no penhasco, ali de frente deles, e quebra a pedra. Aquela pedra representava Jesus, que morreu por mim e por você. Jesus se quebrou para nos dar a vida eterna. Ele é a pedra principal, é a pedra angular que eu e você precisamos nos render a Cristo. Aos que creem em Cristo, eles acreditam e vivem de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos compreender. É por isso que o próprio Jesus, quando no Sermão do Monte, ele diz assim: todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem sábio, que edificou a sua vida ou a sua casa na rocha, que é Jesus. E aí veio o quê? Vieram as chuvas, os rios transbordaram, os ventos vieram e bateram contra aquela casa, mas não caiu, porque foi edificada na rocha, que é Jesus. Então aqui está o segredo. Então os 10 mandamentos, as tábuas que foram escritas, as tábuas de pedra, representam o próprio Jesus, que é a pedra principal, a pedra angular, é a rocha que eu e você precisamos construir a nossa vida. E aí, como está sendo a sua vida? Você tem construído a sua vida, os seus objetivos, os seus sonhos em Cristo ou não? Você já tem pensado qual tem sido a sua decisão? Tem sido os 10 mandamentos, que representam o próprio Jesus, parte da sua vida? Você tem ouvido a palavra de Deus e tem praticado? Se você assim o fizer, você é uma pessoa sábia, porque você ouviu a palavra de Deus e praticou, ou seja, você permite que Jesus faça parte da sua vida. Isso é o que mais importa, porque se eu e você não ouvir a palavra de Deus e não praticar, vamos ser comparados, o próprio Jesus diz, como um homem louco que ouviu a palavra e construiu a sua vida na areia. Vieram o quê? Vieram as chuvas, transbordaram os rios e os ventos, bateu contra aquela casa ou contra a sua vida, e ela caiu, sendo grande o seu prejuízo. Ela ruiu. Então aqui está o segredo para mim e para você. Se nós quisermos viver a grande esperança da eternidade, precisamos nos render a Jesus, que é a pedra principal. Ele é a rocha que vai dar para mim e para você o sentido para a vida, para viver nesse mundo em meio aos desafios, mas nós vamos estar alicerçado, edificado na rocha que é Cristo, e quando os problemas surgirem, nós vamos ter força necessária, suficiente para enfrentar os desafios, não por nós, mas por Jesus, que estará do nosso lado. Ou seja, aqueles 10 mandamentos que foi escrito em tábuas de pedra representam o próprio Jesus, porque ele é a pedra principal. Precisamos construir a nossa vida sempre em cima dessa pedra que é Jesus, para que dessa forma, em meio aos problemas, tenhamos coragem e vamos ficar firmes, mesmo que os problemas nos abatam, mas nós vamos permanecer firmes, porque nós temos Jesus como centro da nossa vida. Então que Deus te abençoe, que você possa edificar a sua vida, a sua casa
em Cristo, que é a rocha principal, porque Ele estende a sua graça para perdoar os nossos pecados e nos dar de novo a oportunidade de vivermos uma vida eterna do seu lado. Que Deus te abençoe e vamos orar confiando em Cristo e edifiquemos, eu e você, a nossa vida em Cristo. Vamos orar. Querido Deus, ajuda no Senhor, para que a nossa vida seja edificada no Senhor. Nós confiamos em Ti, queremos nos entregar completamente para vivermos de acordo com a Tua vontade. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade. É em Teu nome que nós oramos, Jesus. Amém.